Outro olhar. Jorge Lopes é militante do PICV, exerce o cargo de secretário da Organização e Informação. Na qualidade de militante do PICV, pediu a intervenção do Tribunal Constitucional para barrar caminho à candidatura de Francisco Carvalho, por motivos vários. Com o acórdão do Tribunal Constitucional, qual é a leitura que faz? Sente-se derrotado? Antes, pelo contrário, eu sinto que cumpria a parte que me tocava, cumpria a missão que me incumbia levar a cabo enquanto militante, sobretudo enquanto militante que acompanhou e tem acompanhado por dentro esse processo, no âmbito das funções que desempenho a nível do Secretariado-Geral. Muito pelo contrário, eu fiz o que devia fazer, apresentei um recurso, não tive motivações pessoais, nem resultou de divergências conjunturais partidárias. Também não participei na campanha das candidaturas, mantive-me equidistância exatamente por causa das funções que desempenho no secretariado, não dei nenhum gosto em nenhum posto de nenhuma candidatura, não comentei, apoiei todas as candidaturas que me procuraram no âmbito das minhas funções, portanto eu estava absolutamente tranquilo e o que eu fiz, acima de tudo, é um ato de lealdade para com os estatutos do PAICV, um apelo à legalidade interna e à coerência política. Isso eu faria com qualquer um dos candidatos. Portanto, isso é uma questão que me é cara. Portanto, estou no PAICV há muito tempo, já fui profissional do PAICV por muito tempo, designadamente nas funções de organização e formação. Fiz um ato de lealdade para com os estatutos. Não fiz nada contra ninguém, porque achei que uma candidatura à liderança de um partido sem cumprir de forma regular e transparente deveres tão elementares como o pagamento de cotas não é apenas uma falha administrativa, é um sinal de descompromisso com o partido. Essa é que é a minha real motivação. Na verdade, o que esteve em causa foi mais do que uma candidatura, digamos. Em causa esteve o respeito pelas regras que garantem a igualdade de tratamento entre os militantes, em causa esteve a responsabilidade dos órgãos partidários em fiscalizar e aplicar com isenção essas mesmas regras que estão plasmadas nos estatutos, e foi, em última instância, digamos, a integridade de um processo eleitoral que tinha tudo para ser exemplar, sobretudo para um partido com a história que tem o PAICV, né, e com a responsabilidade que tem o PAICV. Essa é que é a minha motivação. Bom, agora tudo fica zerado, não é? O Conselho Nacional do PCB vai reunir-se e marcar novas datas. As cotas estão em dia, não haverá irregularidades a apontar ao processo. Não, nada foi zerado. Digamos que o processo foi suspenso pelo Tribunal Constitucional para poder levar a cabo o processo e tomar a decisão, e digamos que o processo será retomado no ponto em que foi suspenso. Portanto, essa é que é a questão. As cotas não estão em dia, essa é que é a grande verdade da questão. Digamos que o acórdão reconhece vários factos essenciais que foram denunciados na petição, reconhece, por exemplo, a rejeição das exceções processuais que foram levantadas pela candidatura impugnada, né? Reconhece vícios e irregularidades formais, nomeadamente na declaração de cotas usada para testar a regularização de pagamento de cotas por parte do candidato, reconhece a confirmação do Secretariado-Geral de que não recebeu cotas do candidato. A questão que se coloca é o seguinte: entre pagar e não pagar não há meio termo. A grande verdade é que o candidato Francisco Carvalho, nos autos não está provado que pagou as cotas, mas a verdade cristalina é que o candidato não pagou as cotas nos últimos 3 anos, no último mandato, em absoluto, não há registro, e de cotas anteriores só teve notícia de uma cota paga em 2019. Essa aqui é a verdade cristalina. Também é verdade que houve esforços para a regularização das cotas à última hora, com indícios de encobrimento ou de simulação na regularização, inclusive através de intervenção de terceiros, como é o caso da intervenção da militante Janeiro Alfer Armada, que fez transferências e lembrou-se através de e-mail dizer que uma parte das transferências que eu fiz são para o candidato Francisco Carvalho. Portanto, essa é uma verdade indesmentível. Portanto, nos autos não está provado que ele pagou as cotas, só que é uma regularidade que o Tribunal terá considerado que não é suficientemente grave para, digamos, interromper
ou anular a deliberação da Comissão de Jurisdição que aceita a candidatura. Mas essa verdade mantém-se, ela é indesmentível, trata-se de um ato absolutamente verificável, não há voltas a dar. Mas pronto, apesar de tudo, eu acho que o Tribunal optou por julgar improcedente a pugnação. A fundamentação também baseia-se, digamos, numa lógica de intervenção mínima nos assuntos internos do partido, tendo o Tribunal sustentado que, embora haja regularidades, né, elas não são suficientemente graves, capazes de comprometer o funcionamento democrático do partido. Eu acho que aqui, na minha perspectiva, estou a fazer uma leitura do acórdão, né, que respeito, diga-se de passagem, preciso dizer isso, eu respeito, mas nada me impede de fazer uma leitura e de ter, enfim, de como eu disse inicialmente, de ter uma posição sobre uma leitura crítica do acórdão. Eu dizia que essa questão levanta algum paradoxo jurídico na minha perspectiva. Portanto, há ilegalidade reconhecida, mas não há consequência jurídica. Há reconhecimento de factos e ausência de competência do emissor da declaração, por exemplo. Admite-se a inexistência de pagamento direto das cotas por parte de Francisco Carvalho, mas relativiza-se tudo em nome de uma interpretação moderada, relativiza-se a gravidade da infração. Portanto, do meu ponto de vista, isso representa a normalização da violação de regras internas, que isso é grave, na minha perspectiva, a desvalorização do princípio da verdade material e da boa-fé na vida partidária, é uma outra questão também que me preocupa, a fragilização dos mecanismos internos de controle e responsabilização e o comprometimento do princípio de igualdade entre os candidatos. Porque, repara, eu sou militante, há outros milhares de militantes que têm as respectivas cotas em dia, né? Pagam cotas durante anos e não estamos em igualdade de circunstâncias. Como secretário da Organização e Formação, sente que tem condições para continuar no cargo? Sim, eu sou secretário eleito pelo Conselho Nacional, na sequência do Congresso anterior. Não há nada de anormal aqui. Tudo o que eu fiz foi dentro da legalidade e com absoluta legitimidade, de resto comprovada pelo Tribunal Constitucional. De outra forma, não teria sequer aceito o meu pedido de impugnação. Portanto, exerci os meus direitos estatutários, né? Os estatutos permitem que o militante que não esteja satisfeito com outra situação recorra, portanto, ao Tribunal Constitucional. A própria lei do Tribunal Constitucional permite que um militante faça o exercício que eu fiz. Portanto, tudo está conforme, dentro da legitimidade, não fiz nada de mais, né? Estou tranquilo com a minha consciência, fui eleito por o órgão, estou a desempenhar as minhas funções com tranquilidade e não é pelo facto de uma ou outra candidatura ter feito alguma reclamação, uma candidatura, aliás, ter feito a reclamação que me leva a admitir. A menos que haja uma decisão, digamos, do Congresso, ou do Conselho Nacional, eu não vou colocar o meu cargo à disposição, né? Porque não há nenhuma razão para isso, continuo firme no meu trabalho até o fim do mandato que me foi confiado, a menos que haja outros movimentos que eu desconheça. Depois desse episódio, o PICV fica igual? Qualquer das decisões, portanto, só poderiam ser duas, né? Ou aceitar, ou admitir, ou não admitir, ou considerar dar provimento ou não dar provimento. Qualquer dos cenários levantaria sérios desafios ao PICV, né? O PICV. Mas o PICV é um partido maduro, não é a primeira vez que enfrenta situações difíceis, né? Estou convencido que saberá, não obstante todo o ódio que isso tudo terá gerado, não obstante todo o comportamento não recomendável de vários militantes, até de dirigentes, de insultos e outros comportamentos não recomendáveis, eu acho que o PICV tem maturidade suficiente, tem experiência suficiente para saber ultrapassar, digamos, essa situação. Qualquer que fosse a decisão do tribunal, haveria sempre esse desafio. Há matéria suficiente para uma profunda reflexão dentro do PICV? Acho que é preciso. É preciso uma profunda reflexão. O PICV precisa de muito, aliás, acho que precisa de uma conferência nacional para discutir questões de fundo. Há questões de fundo, de princípios, eventualmente os estatutos até precisarão ser atualizados para cuidar melhor de situações como esta que apareceu. Eu acho que sim, é preciso alguma discussão
aprofundar várias questões para que o PAICV se reencontre com os seus princípios fundantes e com a estrutura, os estatutos que, digamos, que definem o escopo da organização partidária. Será a nova direção nacional do PAICV a avaliar, efetivamente, a necessidade ou não de haver essa conferência. Só a dar aqui o meu ponto de vista, eu acho que sim, que faz sentido haver uma conferência para um debate profundo de reencontro do PAICV com os seus princípios e de redefinição, digamos, até da estrutura organizativa e dos estatutos. Precisam, digamos, alguns acertos. Depois de alguns anos de implementação, já é a altura de se fazer alguma atualização. Tem a seu cargo a base de dados. A base de dados não precisará ela própria ser revisitada? Desde o início desse mandato tem havido um esforço enorme de atualização da base de dados, né? Na verdade, não se conseguiu aquilo que se desejou no início do mandato. A base de dados, digamos, trabalhar na base de dados implica o envolvimento de todas as estruturas. No fim ao cabo, as estruturas é que conhecem os militantes, as estruturas de base, as estruturas setoriais. Essas estruturas é que, na verdade, fazem a atualização permanente da base de dados. Portanto, a nível central, nem o secretário, nem outras pessoas que trabalham a nível nacional não conhecem os militantes. Portanto, essa é uma tarefa da responsabilidade exclusiva das estruturas e, a nível nacional, faz-se finalmente a introdução dos registros da base central. Depois dos processos de recrutamento, depois das atualizações. Quando falo de atualizações é de vez em quando revisitar a base de dados, ver os militantes que estão ativos, os que não estão ativos, os que faleceram, os que emigraram, os que foram para outras estruturas. Essa é que é a atualização. Mas a grande verdade também é que não há uma boa contribuição das estruturas na atualização da base de dados. Melhorou-se bastante, a qualidade dos dados melhorou bastante durante esses 3 anos, pelo menos em cerca de 35%, mas temos muito trabalho ainda a ser feito para melhorar ainda mais a qualidade dos dados, da base de dados. Há um trabalho que implica, digamos, um grande esforço, que implica investimento, mas que, enfim, que é um trabalho que é contínuo. Portanto, os cadernos eleitorais são extraídos da base de dados. A base de dados funciona, digamos que os cadernos eleitorais já estavam quase prontos quando foi suspenso a realização das eleições e vai-se retomar nesse exato ponto. Reclamações sempre há pessoas que queixam de não estar à base de dados, mas na atualização há sempre disso, né? Uma pessoa que uma estrutura não viu há muito tempo e que estava na base de dados, a estrutura resolve a pessoa o status de inativo. Se está inativo, não aparece no caderno eleitoral. Mas a pessoa reclama depois que está ativo, mas ao estar no setor, está em Portugal. Digamos que a base de dados é uma gestão complexa que implica efetivamente uma forte participação das pessoas, mas essa participação tem que ser feita durante todo o tempo, né? De forma contínua. Não é sob a pressão das eleições, onde aparecem vários pedidos de inscrição, às vezes fora do quadro regulamentar de recrutamento. Isso cria sempre muita pressão e cria também dificuldades adicionais à gestão da base de dados. Durante esse período, desde que pediu a intervenção do Tribunal Constitucional, sentiu-se de alguma forma fragilizado, ameaçado? Eu fui tremendamente vilipendiado nas redes sociais, né? Isso é do conhecimento público, por pessoas estranhas ao partido, muitas por pessoas do partido, por alguns dirigentes. Não fui muito compreendido, né? Eu acho que muitos militantes ainda não compreenderam, acharam que eu não devia fazer, mas é bom entender que é a legitimidade, portanto, e a liberdade que eu tinha para fazer o que fiz, sem consentimento. Não tinha que pedir consentimento a ninguém para o fazer. Não o fiz em nome de nenhum órgão, porque qualquer órgão também podia fazer isso. Qualquer outro militar podia fazer a mesma coisa. Qualquer órgão do partido, através do respectivo titular, podia fazer a mesma coisa.
porque é função das pessoas, dos militantes e dos órgãos defender os estatutos. Mas sabe que há movimentos a pedir a sua demissão no próximo Conselho Nacional. Eu sei. A minha pergunta, com que argumento? Que mal é que eu fiz para o partido? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu sou militante e não sou um militante qualquer, sou um militante que cumpre os seus deveres e está em pleno gozo dos seus direitos estatutários. Portanto, fiz um exercício, portanto, no quadro dos estatutos, e fiz um exercício de cidadania. Qual é o crime que eu cometi? Né? Que estatutos é que eu violei? Portanto, dizer que é preciso saber com que argumentos é que se vai pedir a minha cabeça. Eu sou militante, estou no partido, estou de pedra e cal no partido, sou um militante ativo, com todo o orgulho, estou no partido e não vejo nenhuma razão para se encarar essa possibilidade de levantamento de algum processo disciplinar por ter feito aquilo que fiz. Outro olhar.